Yo, Geeks, tudo em cima? Blast teve acesso às memórias de Void e descobriu que o antigo companheiro tinha um plano para parar o God. A forma como foi apresentado para nós no último capítulo demonstra que o Void estava agindo dessa maneira para fazer com que os heróis, os monstros, seja o que for que ele tivesse à disposição, pudessem ficar ainda mais fortes para um futuro combate, para uma futura batalha contra o God. Porém, esse planejamento do Void lhe coloca frente a frente com o Ser Supremo e levanta questionamentos sobre o Saitama. Será que o nosso careca de capa morreu? Será que o nosso careca de capa falhou? É o que vamos discutir depois da vinheta. Como nós vimos nos últimos capítulos, o Void tentou manipular o Blast por inteiro. A gente já trouxe aqui dois vídeos de forma bem interessante. Um que a gente fala completamente ali sobre a relação do Void com o Blue e também com o Blast. É importante ver essa construção do Blue. Esse vídeo é muito legal, porque o hype em cima do personagem já era grande na webcomic. E agora no mangá o hype pra cima dele ficou ainda maior, já que ele carrega os mesmos genes ali da família do Void. Então os poderes do Void e os poderes ali do Blast podem realmente culminar em uma habilidade extremamente apelona do Blue para o mangá. E além disso tudo, nós comentamos sobre a possibilidade, um pouco antes do capítulo sair, a gente trouxe a possibilidade do Blast saber de tudo, sobre tudo que havia acontecido e como o personagem esteve esperando o momento certo, o momento exato para ter essa conexão com o Void. Isso porque os dois personagens passaram a ter as suas memórias compartilhadas. Quando o Blast ele ativa ali a descoberta da associação de heróis para tentar retroceder o estado monstruoso, o estado do controle de God em cima dos personagens, os dois acabam fundindo ali as memórias, tem ali uma fusão de memórias. E o Blast consegue ver as memórias do Void e assim também o Void consegue ver as memórias do Blast. É um ponto bem interessante sobre essas questões, porque isso faz com que o Blast consiga visualizar todo o planejamento do Void para conseguir acabar com o God de uma forma definitiva. E ao mesmo tempo a gente observou que o Void esteve sempre sendo manipulado ali pelo Blast. O personagem o tempo todo foi manipulado ali pelo Blast, o que levanta a gente o que leva a gente diretamente para esse meme, né? Que a gente tem o Void ali olhando pro horizonte, o Blast achando que estaria controlando toda a situação, depois tem o Void querendo ali acabar com o Blast e no final de tudo o Blast está mesmo ali atrás do Void, mostrando que estava controlando todas as situações. O Void caiu que nem um patinho na manipulação ali do Blast, o que demonstra que até mesmo a Luna / Maya sabia já das intenções do Blast, o que fez com que ela se apaixonasse por ele. Como o Blast mesmo fala, eu gosto de pessoas fortes. A mesma coisa acontece com a Maya. A Maya também se apaixona ali por pessoas fortes. E é por isso que ela era próxima do Void, mas mais próxima ainda do Blast. E olha só, se você quer continuar ajudando o canal do Geek Brasil, eu recomendo vocês a comprarem através dos nossos links na Amazon. Fazendo isso, você acaba nos ajudando a fazer com que o canal permaneça no ar. Comprando através dos nossos links, você continua a fazer com que a comissão seja gerada para o canal do Geek Brasil através das suas compras. E o melhor, sem pagar mais nada por isso. Então, compre os seus mangás de One Punch Man, Kagurabashi, vai sair agora pela Panini, tem ali Sakamoto Days também saindo em breve, tem vários mangás, várias coisas ali na Amazon que você pode comprar através dos nossos links e continuar ajudando o canal do Geek Brasil sem pagar mais nada pelos seus produtos. Mas, meus amigos, se tudo aquilo que o Blast havia observado, ele achou que era tudo, ele estava muito enganado. Ao compartilhar as memórias, o Blast percebeu que o Void tinha um plano, e que esse plano tinha a ver com lutar contra o God. Ele enfrentaria o ser dimensional sozinho, não ali de um confronto de bater de frente com o God sozinho,
plano, mas que ele entraria no combate com um ser dimensional liderando ou manipulando todas as situações para que um grande exército viesse contra o God. Void percebeu que os poderes de Garou poderiam dar a ele a capacidade de lutar contra o God, mas não um confronto direto, não um confronto de 1 contra 1, mas sim criar um planejamento, criar um plano para que vários monstros e vários heróis pudessem receber as habilidades do God e assim serem controlados em um certo tipo de nível para depois as habilidades do Garou ali agora no Void pudessem quebrar esse controle que o God poderia ter nesses personagens. O Void derrotaria os heróis, aumentaria os poderes de todos ao máximo com o cubo de God, transformando em ali monstros, nessas partes monstrificadas que a gente observa dos personagens, e depois usaria o poder do Garou para quebrar esse controle de God em todos e guerreariam contra esse ser dimensional. Então, o plano do Void era um plano muito bom para que ele conseguisse bater de frente contra o God. Todos esses seres, todos esses heróis transformados e tendo seus poderes amplificados para lutar contra o God seria realmente algo crucial para bater de frente contra esse ser dimensional. Um ser realmente que tem a capacidade de controlar tudo e a todos e até mesmo acabar com aqueles que recebem o seu poder com um piscar de olhos, com um estalar de dedo. O que acaba sendo algo bem interessante sobre a forma como o Murata e o One iriam trabalhar esse ponto, já que os personagens que recebem as habilidades do God podem simplesmente serem apagados pelo seu poder. E o que não pode passar apagado aqui desse vídeo é o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu já cansei de falar aqui, mas não custa nada lembrar que você reagindo a esse vídeo, você continua a nos ajudar a compartilhando os nossos conteúdos aqui pelo YouTube. Então, se você reage aos nossos conteúdos, os nossos vídeos são espalhados ainda mais pela plataforma. E é claro, você também se tornando um membro do canal do Geek Brasil, você recebe conteúdos exclusivos de Kagurabashi e Sakamoto Day. A gente vai começar a ler o mangá de Kingdom, não começar, né, mas colocar o mangá em dia para trazer também as análises para os membros. E em breve tem muita novidade aí, inclusive amanhã tem vídeo de Bleach aqui para analisar o volume 1. Então se você é fã de Bleach, eu tenho certeza que você vai acompanhar a gente nessa jornada analisando o mangá volume por volume. Então, de todas essas informações que foram passadas para nós no último capítulo, o que me intriga nesse fato é que o Void consegue enxergar todas as possibilidades por causa do seu poder. Se eu não me engano, lá no capítulo 201 da versão nova, né, da versão 2 do capítulo 201, nós observamos o Void tentando atacar o Flash e também o Sonic, observando várias dimensões alternativas e podendo adentrar nestes lugares para conseguir atacar os personagens. Isso levanta a ideia de que ele pode ver mundos alternativos. Isso para mim já não é uma teoria, já é uma parte muito concretizada na história de que o Void consegue visualizar o ponto presente na história em realidades alternativas e atacar em momentos singulares para usar este poder ao seu favor. Mas isso levanta uma grande questão. Esse ponto que aconteceu foi um plano do Void ou uma visão que ele teve de uma realidade alternativa? Porque o que é comentado para nós no final do capítulo é que se tratava de um plano do Void. Mas se o Blast conseguiu visualizar tudo através do seu pensamento, parece que é uma realidade alternativa, o que acaba levantando para nós uma grande confusão, porque o plano era seguir essa realidade mediante ali aos fatos de conseguir confrontar o God no final. Só que a gente consegue visualizar o narrador comentando que se tratava de um plano do Void. Então ficamos nesse questionamento: é um plano ou é uma visão de uma realidade alternativa que o Void estava tentando forçar para conseguir derrotar o God no final? Porque se for uma realidade alternativa, isso demonstra que existe a necessidade de um sacrifício para conseguir enfrentar o God. É um ponto interessante, porque até mesmo é mostrado no último capítulo de que o Void teve que se sacrificar para conseguir quebrar o controle do God mediante aos poderes e as habilidades dos heróis que foram transformados com o contato com o cubo de God. Mas o Void terá que ser consumido para que isso ocorra, para ter uma chance ali de derrotar o God, o que reforça a ideia de que tudo isso só pode acontecer com um sacrifício. Porém, nós não sabemos se essa visão dará certo ou não.
sendo apenas um plano ou uma realidade alternativa. Voltando ao questionamento do começo desse tópico. O ponto aqui é que se for uma realidade alternativa, o que garante que o God não vá destruir a todos utilizando ali a mesma coisa que ele fez com o Imperador Mendigo? Isso é um ponto muito crucial, porque o God simplesmente pode estalar os dedos ou com um piscar de olhos ele pode acabar com tudo e com todos, cada um ali conseguir receber as habilidades. E provavelmente é exatamente isso que o God quer. Mas meus amigos, analisando a visão do Void, a pergunta mais óbvia precisa ser feita. Por que o Saitama, o ser mais poderoso do universo, foi ignorado nessa visão do Void? Porque o Saitama não aparece lutando ou até mesmo conduzindo essa visão do Void. A gente sabe ali que o Void utilizou os poderes do God para monstrificar ou até mesmo amplificar os poderes dos heróis. Só que essa é uma visão do próprio Void. Em nenhum momento nós visualizamos o Saitama. Isso para mim levanta duas possibilidades. A primeira possibilidade é que o Saitama pode ter morrido nesse processo, coisa que a gente pode ver que é impossível de acontecer. Se o Saitama não aparece nessa visão do Void, nesse confronto que vai ocorrer no futuro, isso quer dizer que o Saitama pode ter morrido. Acho extremamente difícil, impossível isso acontecer. Só não é impossível porque não é eu que escrevo, né? Só não é impossível, tipo assim, eu falo assim que 99,9% de chance do Saitama não morrer, né? Mas aquele 0,01% é vagabundo. Eu falo com toda a convicção ali, do 99,9%, mas eu não tenho a convicção do 100% porque não é eu que escrevo. Mas eu acho muito difícil o Murata partir para esse lado do Saitama morrer e tudo ser resolvido pelo Void e também ali pelo Blast. É uma coisa praticamente quase maluca ele querer rasgar o seu mangá. Mas existe uma outra possibilidade que eu acho também interessante, é que o futuro do Saitama não pode ser mensurado. Como nós sabemos, o Saitama ele removeu o seu limitador. Quando você acaba movendo o seu limitador, você acaba também removendo tudo aquilo que seria normal. Algo normal que o personagem estaria preso. Saitama é capaz de até mesmo mover buracos de minhoca, mover buracos negros de lugar. O que é algo completamente maluco. Mas por que o personagem conseguiu remover ali, ou até mesmo parar o corte dimensional do Void nos últimos capítulos? Mas como ele acabou movendo ou removendo ali o seu limitador, faz com que o Saitama não haja mais de forma natural. E se o Saitama não tem esse limitador, é claro que o seu futuro não pode ser mensurado, seu futuro não pode ser lido. Isso me lembra bastante um plot sobre o Asta lá em Black Clover, um plot bem interessante. Calma, eu não vou dar spoiler, não vou dar spoiler aqui de Black Clover, mas é um plot bem interessante que acontece com o Asta. Se você não lê Black Clover, é uma recomendação do LP aqui para você poder acompanhar. E vendo este ponto de vista, fica um pouco claro que o Saitama também pode distorcer o futuro através da sua força. Esse é um ponto bem interessante, que o Saitama ele pode distorcer o futuro ao ponto de que as pessoas não consigam visualizar esse futuro por si só. E já não é a primeira vez que isso acontece, porque até mesmo aquela madame que tinha uma bola de cristal, ela fala de um grande perigo que vai acontecer na Terra, mas o Saitama aparece lá para evitar esse perigo no caso ali do Boros. Muitos até mesmo teorizam que seja uma visão sobre o God, mas aqui até então nós temos uma visão completamente ligada ao Boros, daquela madame ali, daquela vidente que aparece, que surge na associação de heróis. Então tudo leva a crer que o futuro do Saitama não pode ser mensurado. E uma fala recente do Murata no Twitter, o autor ali de One Punch Man juntamente com One, né, o Murata acaba desenhando, mas também tem algumas ideias sobre o desenvolvimento da história. Ele acabou comentando no Twitter e ele cita a teoria das cordas neste comentário. Para quem não sabe, a teoria das cordas, ela meio que aborda alguns pontos relacionados a dimensões, realidades alternativas. Não dá para chamar ali de que é a realidade alternativa onde tem ali 3 LPs, 4 LPs em 4 realidades diferentes. Pode ser ligados a esse lado, mas também pode ser
realidades que a gente não sabe nem o que esperar, né? Muita coisa na ficção científica aborda ali realidades alternativas do multiverso, como nós temos acompanhado, tanto em Arcane na segunda temporada agora, quanto também na Marvel, na DC, ou coisas que a gente tem sobre essas ideias e visões. E o Murata, ele fala o seguinte: de acordo com a teoria das supercordas, essas dimensões são expressas pelas vibrações das cordas. Eu pessoalmente penso que instrumentos de corda, incluindo o piano, têm o significado de simbolizar e celebrar essas dimensões. Dizem que Cristo pregou aos discípulos às margens do Mar da Galileia, Biwa. Provavelmente isso não é uma coincidência, né? O Mar da Galileia tem o mesmo nome ali de um instrumento de cordas ali na conexão japonesa. Então, se o Murata colocou isso no seu tweet, ele tá comentando isso ali na sua história, eu abriria o olho para a possibilidade de dimensões alternativas existirem em One Punch Man também. Ele tá falando e vendo isso bastante em versos, né, ali com One. Isso pode ser uma resposta também em One Punch Man, e coisas bem interessantes e teorias que eu já trouxe aqui no canal podem se concretizar em breve, mediante aí a duelos de Saitamas, quem sabe um confronto de um Saitama da webcomic com o Saitama do mangá. Caraca, interessante, intrigante o que pode vir aí de One Punch Man, mas os pontos de vista são bem claros para nós. Através ali da teoria das cordas, até mesmo ali da conexão com os poderes do Void, talvez os poderes do Saitama tenham quebrado a capacidade de qualquer pessoa de ver o seu futuro. É de se esperar essas indagações quando temos um personagem que pode ver realidades alternativas, mas não consegue ver o futuro, não consegue ver os resultados conectados ao Careca. Ele não consegue ver o Saitama lutando contra o God, o que marca definitivamente, o que pode marcar definitivamente que o nosso herói, o nosso Careca de Capa, não pode ter o seu futuro lido.